Bem-vindo ao último vídeo deste curso de inglês básico. Esta é a quarta parte e vamos falar sobre os verbos. Mas antes, não esqueça de seguir a Desk nas redes sociais, tá certo? Voltando, então, vamos estudar um pouco sobre os verbos regulares, os verbos irregulares, o famoso verbo to be, e trouxemos o assunto de pronomes interrogativos para este vídeo, porque ele vai nos ajudar a revisar todos os conteúdos e conceituar acerca do assunto que vamos estudar hoje. Mas primeiro, o que é verbo? What's a verb? Bem, os verbos também são uma classe de palavras. Eles são os elementos principais de uma frase. Só existe uma oração se tiver verbo, tá certo? Então eles vão exprimir processos, ações, estados ou fenômenos e vão ter muitas variedades de tempo e de pessoa. Vai mudar o modo, a voz do discurso, tempo verbal, como eu comentei. Se trata de um dos assuntos mais complexos da gramática. Porém, quando se trata da gramática do inglês, nós temos uma gramática mais enxuta, mais fácil de absorver. Tá, mas o que são verbos regulares? Bem, os verbos regulares são aqueles que possuem uma forma única. Então, eles compõem a maioria dos verbos. Você conhecendo aquele verbo, você consegue botar ele no passado, no futuro. Ele não muda a sua estrutura. Por exemplo, quando a gente quer botar um verbo no passado, no particípio passado, basta acrescentar ed no final. Pronto, o verbo já está no passado. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, um verbo terminado em E, como change ou love, basta acrescentar o D no final e ele já vira um verbo conjugado no passado. Então, love, que é o verbo amar, se torna amei, loved. Mesma coisa com verbos terminados em Y, mas atenção, tá? Terminados em vogal mais Y, como é o caso do play, ou terminados em consoante e Y, que é o caso do study e dry, certo? No caso do vogal mais Y, simplesmente eu acrescento ed. Não mudo nada. Play se torna played. Já no caso da consoante, como em dry e study, eu tiro o Y e boto ied, ficando dried study. Pessoal, a conjugação, a pronúncia do verbo não altera muito. Geralmente precisamos entender o contexto para poder entender que aquele verbo está conjugado no passado, tá certo? Por fim, quando temos um verbo terminado em consoante, vogal, consoante, simplesmente dobramos a consoante e acrescentamos ed, como é o caso de plan, que se transforma em planned, e stop, que vira stopped. Lembrando, vimos exemplos de verbos no passado, mas não vamos aprofundar os tempos verbais nessa aula, tá certo? Os tempos verbais são muitos, né? Existem as regras para botar os verbos no futuro, existem as regras para aplicar condições, enfim. Aqui só vou dar exemplos para poder identificar os regulares dos irregulares. E agora vamos para os irregulares. Vimos exemplos de verbos no passado, mas não vamos aprofundar os tempos verbais nessa aula, tá certo? Os tempos verbais são muitos, né? Existem as regras para botar os verbos no futuro, existem as regras para aplicar condições, enfim. Aqui só vou dar exemplos para poder identificar os regulares dos irregulares. E agora vamos para os irregulares. Já os verbos regulares não apresentam regras gerais, então a gente tem que partir para o decoreba, a gente tem que memorizar suas estruturas. Não basta colocar o ed no final, porque ele tem estruturas próprias, tá? Como é o caso do verbo to be. Felizmente, esse tipo de verbo, verbos regulares, são minorias no inglês. Vamos entender um pouco sobre o verbo to be. O verbo to be, muito temido por alguns, muito fácil para outros, é um verbo que a gente vê constantemente, principalmente na escola, certo? O verbo to be significa em português ser ou estar. Duas formas? Sim, ele tem dois significados, ser e estar. Temos aí o verbo to be junto com os pronomes pessoais que vimos na aula passada, tá? O verbo to be ele vai mudar a depender da pessoa, a depender do pronome pessoal. I am, you are,
He is. She is. It is. We are. You are, agora no plural. E they are. Ou seja, eu sou ou eu estou, você é ou você está, ele é ou ele está, ela é ou ela está, e assim consecutivamente. No material também de vocês vai ter a forma contraída. I am seria I'm, you are seria your. Enfim, vocês vão acompanhar no material. Mas eu gostaria de mostrar também aqui a forma negativa, eu não sou, eu não estou, colocando um not. E a forma interrogativa, eu sou, eu estou, inverte-se o pronome e o verbo, tá? Agora, conforme combinamos, a gente vai ver os pronomes interrogativos que ficou pendente da aula passada e vamos aproveitar e revisar os conteúdos já estudados, tá certo? O primeiro pronome mais utilizado é o pronome what, que significa o que ou qual. Vamos ver um exemplo aí na primeira linha. What is your name? Ou what's your name? Qual é o seu nome? Vamos lembrar que your é o pronome adjetivo que já estudamos. E is é o verbo to be conjugado em terceira pessoa. What is? O segundo pronome interrogativo é who, que significa quem. Who are you? Quem é você? Lembrando que you é o pronome pessoal você, né? Segunda pessoa. E are é o verbo to be conjugado. O próximo pronome interrogativo, when, significa quando. Vamos ver o exemplo, o terceiro exemplo. When did you talk to him? Lembrando que you é um pronome pessoal e him também é um pronome pessoal, tá certo? Que significa quando você falou com ele. Por fim, temos o pronome interrogativo why, que significa por quê. Why are you so nervous? Por que você está tão nervoso? Temos aí um pronome pessoal you, o verbo to be conjugado are e o pronome interrogativo why, ok? No material de apoio você também vai encontrar outros pronomes interrogativos e outros exemplos, tá certo? Very well. Congratulations. Parabéns por ter chegado até aqui. Esse foi o curso básico de inglês promovido pela ADESC. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de nos curtir nas redes sociais. Vejo você muito em breve. See you later.